Gazeta Entrevista está de volta. A nossa conversa agora, a nossa entrevista, vai ser sobre um outro problema, não é? Nós estávamos falando a respeito da questão da eficiência da gestão pública, da eficácia da gestão pública, ou seja, o que o governo, prefeituras, tribunais de justiça, Ministério Público, quais são as instituições que compõem o poder público? O que elas têm feito para valer? O que elas têm feito? Que a eficácia é aquilo que precisa ser feito, que seja feito. Então, o que elas têm feito? Por exemplo, com eu diria até uma instituição, né, chamada Souza Araújo, Colônia Souza Araújo. Isso é um símbolo. Aqui para a nossa região, a comunidade da Colônia Souza Araújo é um símbolo. E aquilo ali demonstra uma série de situações de falhas de política de Estado, de tentativas de tentar corrigir essas falhas, de um grupo muito especial, né? De um grupo muito especial. O que o governo tem feito ou tem deixado de fazer? Eu diria até os governos, né? Porque a Colônia Souza Araújo, a falta de cuidado ali por parte do poder público não é uma exclusividade de agora, é sempre um aperreio ali. Aliás, eu vou lembrar aqui uma fala do bispo Dom Moacir. Eu me lembro que ele, em conversas com algumas lideranças políticas, ele falava assim, me lembro dessa fala dele, falou, olha, se você trabalhar com direitos humanos, você vai ter que desagradar a muita gente de todos os partidos, de qualquer partido, não interessa o partido. Então, quem milita na área de direitos humanos vai desagradar muita gente. Então, a comunidade Souza Araújo, defender a comunidade Souza Araújo é tratar de direito humano. E eu quero saber, com o padre Jairo Coelho, qual é o entendimento dele em relação às ações do poder público ali. Qual é a leitura? Tem sido eficaz? Padre Jairo, vamos dividir a tela? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos os telespectadores aí do Gazeta Entrevista. É uma alegria poder estar com você nesta tarde. Ô padre, vou repetir a pergunta. Qual é a sua leitura a respeito da atuação do poder público, seja ele governo federal, governo estadual, prefeituras, com a comunidade Souza Araújo? Tem sido uma relação respeitosa na sua avaliação? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que recorrer àquilo que preconiza a Constituição Federal e também o Estatuto do Idoso. De acordo com essas duas cartas magnas, tanto do país quanto para os idosos, né, é dever do Estado garantir a saúde dos seus cidadãos, né? E o que a gente tem percebido, de fato, com relação à Casa de Acolhida Souza Araújo, é um descaso por parte do governo do Estado, né? Em 1966, a então prelazia do Acre e Purus, né, que depois, na década de 80, se tornou a Diocese de Rio Branco, assumiu essa responsabilidade, né, de administrar a Casa de Acolhida Souza Araújo, né? E de acordo com o documento feito na época, né, o Estado assumia o compromisso de fazer o repasse para que os serviços fossem prestados com a maior qualidade possível. Desde então, a Igreja, assumindo essa responsabilidade, assumindo esse trabalho, né, tem enfrentado sérias dificuldades, né, todas as vezes que precisa ser renovado esse convênio para que esse serviço continue sendo oferecido à comunidade aí dos rancenianos e das pessoas sequeladas, né, pela doença. Tivemos problemas, não apenas da falta do repasse, mas também problemas na hora de fazer a renovação
desse contrato. E, ultimamente, né, a gente tem percebido que, embora o governo do Estado tenha falado muito de preocupação com a vida, né, de preocupação em salvar vidas, né, e aí nós não estamos aqui entrando no mérito apenas da pandemia, né, mas nós temos que ter o cuidado, né, de olhar, sobretudo, para aquela parcela da população mais fragilizada, né? E ninguém mais fragilizado, sobretudo num contexto de pandemia como esse que nós estamos vivendo, do que as pessoas idosas. E mais ainda, as pessoas que estão sequeladas, né, pela hanseníase, né, que é uma doença que, por si só, né, já baixa a imunidade daqueles que são acometidos por ela, né, e por conta da idade, então são pessoas que, de fato, estão muito vulneráveis, né, aí dentro desse contexto de uma pandemia. Então, dizer que salvar vidas não é apenas um discurso, não deve ser apenas um discurso, né? Deve ser uma ação manifestada na prática, né? Sobretudo olhando para os mais fragilizados, para os mais vulneráveis, para que esses aí sejam de fato uma preocupação contínua, uma preocupação constante por parte das autoridades constituídas que têm o dever, a responsabilidade de cuidar dos seus cidadãos, cuidar aí da população e, repito, sobretudo dessa população mais vulnerável, como é o caso dos hansenianos e dos sequelados. Padre, qual é a perspectiva de que esse problema seja resolvido? Certamente, o que o senhor está relatando aqui, o senhor deve ter feito as articulações e as conversas necessárias. Eu queria saber quais foram as suas impressões em relação à receptividade, em relação ao senhor e à sua demanda, e se há perspectiva de que isso se resolva. Bom, essas tratativas, elas já vêm sendo feitas, né, desse novo termo de fomento, elas vêm sendo feitas já desde dezembro do ano passado, né? Então, em dezembro do ano passado, nós já começamos essas tratativas com a Secretaria de Saúde, né, dado que nós já temos essa experiência de como acontece essa renovação todos os anos, né? A problemática para fazer essa renovação. Depois nós enviamos, já no início do ano, né, o primeiro plano de trabalho para a Secretaria de Estado de Saúde. Esse plano de trabalho não obtivemos nenhum retorno, enviamos outros planos de trabalho e depois nós obtivemos aí um retorno da Secretaria pedindo que fizéssemos alguns ajustes nesse plano de trabalho. Os ajustes foram feitos, enfim, entre idas e vindas foram mais de 7 planos de trabalho que nós entregamos na Secretaria de Saúde. Depois, tivemos uma reunião no início deste mês na Secretaria de Saúde, onde eu estive presente pessoalmente para reunir com o secretário e toda a equipe, né? Onde nós obtivemos um relatório da Secretaria dizendo que precisavam ser feitos alguns ajustes. À ocasião, eu questionei por que isso não havia sido enviado à sede das obras sociais, né, para que nós pudéssemos fazer esses ajustes. Infelizmente, não souberam nos responder. O acordado foi que, sendo feitos esses ajustes, encaminharíamos novamente o plano de trabalho para a Secretaria de Saúde, o que foi feito da nossa parte, foi encaminhado esse plano de trabalho para a Secretaria de Saúde, mais uma vez pediram que se fizessem outros ajustes, esses ajustes foram feitos, o plano de trabalho foi encaminhado à Secretaria de Saúde, está lá na Secretaria de Saúde. A informação que nós temos de hoje é que só falta a assinatura do secretário para que esse termo seja publicado no Diário Oficial do Estado e o repasse seja feito à Casa de Acolhida Souza Araújo. Então, diante de toda essa situação, diante de todo esse cenário, né, a gente, inclusive eu questionei isso pessoalmente ao secretário de Saúde, né, onde é que fica a questão humanitária mesmo, né? Porque se tornou um problema humanitário, é um problema humanitário, né? Então, essas pessoas que estão ali são pessoas que já são excluídas da sociedade, já sofrem o preconceito,
né? São pessoas que são vulneráveis por conta da enfermidade, são pessoas sequeladas, né? Umas não têm braço, outras não têm pernas, outras não têm os membros inferiores e superiores, né? Então, são situações, pessoas que não têm para onde ir, né? Porque já estão ali há mais de 50 anos. Então, tudo isso daí foi colocado à mesa quando eu estive como secretário, mas o que não era nenhuma novidade, porque Ô já é de padre, conhecimento público toda essa situação. ô padre, o que eu estou achando intrigante, estava aqui esperando o senhor concluir o raciocínio, porque eu estou vendo todo esse seu aperreio aí, narrando essas 7, 8 vezes que as coisas vão e voltam e a burocracia pede isto e aquilo. Não estou culpando a burocracia em si não, mas o que me chama a atenção é que para atender a uma comunidade como a Colônia Souza Araújo, exige-se o respeito a cada item, a cada letra do que exige a regra. E, no entanto, para fazer com que uma empresa tenha acesso a dados de servidor público, para que pegue o dinheiro, formalize o empréstimo consignado do servidor público, não se percebe uma dificuldade tamanha desse jeito. A empresa vem de fora, vem para cá. O Acre tem mania de generosidade quando quer, né? Então, assim, para alguns o tratamento é de uma facilidade estranha. E aí, para uma comunidade como a Souza Araújo, o aperreio é esse que o senhor está narrando aí. Mas o seu argumento finalizou de forma correta. Chega um momento, padre, que a política precisa observar que o fator humanitário precisa prevalecer diante de qualquer outra regra burocrática. Mas me parece que essa definição política é o que não está tendo, né? Porque se tivesse uma decisão política tomada, o senhor acha que o senhor teria 7, 8 vezes que ficar indo e vindo com a documentação, padre Jair? De fato, falta política pública, né, que possa beneficiar as pessoas que realmente carecem, né, dessa ajuda, desse auxílio do Estado, né? E aí é importante, tá, que a gente diga que nós não estamos pedindo favores do Estado, né? Nós não estamos ali implorando que o Estado faça um favor para nós. Pelo contrário, né, é nós, enquanto igreja, que estamos fazendo um favor para o Estado. Porque, repito, isso aí é um problema de saúde pública, portanto, é um problema que o Estado precisa resolver. Não somos nós que deveríamos estar correndo atrás para resolver uma situação que o próprio Estado deveria assumir essa responsabilidade. Já colocamos isso várias vezes em outras reuniões, em outras ocasiões, né, que o Estado assuma essa responsabilidade, né? Por quê? Porque nós não apenas, e aí é importante que se diga, porque às vezes as pessoas, sem conhecer, acabam criticando, achando que nós estamos brigando porque queremos dinheiro, porque queremos isso, porque queremos aquilo, né? E é importante que se diga, né? Todos os colaboradores, né, são registrados como funcionários das obras sociais da Diocese de Rio Branco. Isso significa dizer que existe um passivo trabalhista que, no momento em que não houver mais um convênio entre o Estado e as obras sociais da Diocese de Rio Branco, é a Diocese que tem que assumir esse passivo trabalhista, né? E é um passivo trabalhista aí que já tem mais de 50 anos. Alguns funcionários estão lá há 20 anos, 30 anos, né? E que nós vamos ter que assumir esse passivo trabalhista, né, por uma obrigação que deveria ser do Estado, né? O Estado deveria ter uma casa de acolhida dessas pessoas, né, que pudesse oferecer um tratamento digno, que pudesse realmente garantir uma vida digna a essas pessoas. Mas, infelizmente, isso não existe. E aí, quando nós vamos solicitar que o Estado possa fazer a sua parte, né, nós não estamos aqui também querendo que as leis não sejam cumpridas, mas que haja agilidade no processo. Claro, Né? Que claro. o processo seja agilizado, que seja priorizado,
né, na análise ali da documentação que é enviada, daquilo que é solicitado, né? Por quê? Porque nós deixamos um plano de trabalho lá que já está há 6 meses, né? Então, 6 meses para você analisar um plano de trabalho é um tempo muito largo para você analisar um plano. Então, ou seja, eu não quero acreditar, né, que exista má vontade, né, mas, infelizmente, o que a gente vê é esse pouco caso para uma situação que é gritante, é uma situação que clama não apenas ao coração de Deus, mas que deveria clamar também ao coração dos nossos governantes, se coração humano eles estivessem. Padre Jairo, nosso tempo acabou, eu queria agradecer a sua participação aqui. Espero que depois dessa entrevista e depois dos esforços que o senhor e a sua equipe aí fizeram, eu espero que a Secretaria de Estado de Saúde saiba reconhecer e agilizar esse trabalho aí, porque 6 meses para definir uma situação como essa, não resolveu porque não quis, né? Por favor, 6 meses não dá. Padre Jairo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Itaão. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe e nos fortaleça aí para continuarmos lutando pelos mais pobres e necessitados. Obrigado. Bom, desta forma nós terminamos a edição de hoje do Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.